Marconi Williams. Bom começo de noite para você que está acompanhando o programa Opinião. Muitíssimo obrigado. Você já está conosco aqui desde cedo e eu espero que você já esteja tendo uma noite maravilhosa. Afinal de contas, para todos aqueles que gostam de acompanhar notícias em tempo real, tive aqui um pequeno probleminha, mas já está tudo ok. Para você que está nos acompanhando, aliás, estava acompanhando a Rádio Web 2 de Julho, estamos iniciando esta edição do programa Opinião. São 6h mais 9. Que bom que você já está conosco. As nossas lives à sua inteira disposição, no Facebook, no YouTube. Falando em Facebook, corre lá no Facebook agora. Você que já está, aliás, acessa aí, ó. Programa Opinião /. Clica no sininho, ativa as notificações para você ficar sempre antenada com relação às nossas publicações e às nossas lives, tá bom? No YouTube, nós estamos no canal da Rádio Web 2 de Julho. Se você quiser enviar a sua participação via WhatsApp, 75998488400. Repetindo, 998488400. Comigo na bancada, aliás, virtualmente hoje, Evaldo Silva. Boa noite, Evaldo. Boa noite, Marconi. Boa noite, ouvintes do programa Opinião. Virtualmente, né? e nossas tentativas de estar presente, mas, ou melhor, vamos mudar, né? Não estar ausente do programa Opinião, ainda mais hoje que sextou. Sextou daquele jeito, Marconi. Sextou, olha, como a gente vem sempre repetindo, o Brasil não é para amador. Não é para amador, não é para quem tem problema. Você sabe que essa já está caindo nas graças da população, essa afirmação sua? O Brasil não é para amadores? Não é não, cara. Não é. E quem tem problemas de coração não sobrevive nesse país. Mas hoje eu quero, Marconi, durante a minha participação do programa Opinião, não podemos deixar nossos ouvintes aéreos a par do que está acontecendo no Brasil, porque é muito importante o esclarecimento, o entendimento, e hoje, Marconi, só para sua curiosidade também, que a gente não combina nada, como sempre, né? A gente não conversa nada, daqui a pouco a gente vai escalar, mas quando eu voltar, depois da escalada, eu quero falar o que é desinformação e o que é notícia falsa. Se você me permitir, eu quero explicar isso antes mesmo do programa Opinião ter notícia. Vamos para a escalada e no retorno eu quero deixar hoje o ouvinte do programa Opinião entendendo exatamente o que está acontecendo no Brasil. Pois é, e hoje nós teremos também um bate-papo aqui aliás, não vai ser meio um bate-papo em função do tempo, ele vai dar um recado, Tássio Mota, ele que é o atual diretor do Centro de Cultura de Alagoinhas. Haverá um evento aí, acho que na segunda-feira, ele vai dar um toque. Não é uma entrevista, não se trata de uma entrevista, mas ele vai falar conosco já sobre o que é esse evento, horário, local, acredito que para terça-feira. Mas daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Já você começa também a participar de forma efetiva. Evaldo Silva, vamos então à escalada do programa Opinião para esta sexta-feira. Você vai acompanhar os seguintes destaques. Olha, a Caixa antecipa saque de auxílio emergencial do terceiro lote. Ainda ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro é levado para a cidade da polícia. O cara foi preso. Quase 30 milhões de reais em respiradores que não chegaram. Qualquer semelhança com o estado da Bahia deve ser mera coincidência. Integrantes do MBL suspeitos de lavagem de dinheiro são presos em São Paulo. E é grana, viu? Pneumonia mais letal que Covid-19 matou mais de 1.700 pessoas no Cazaquistão, é o que alerta a China. Aqui por essas bandas, está em vários portais na região, prefeito da cidade de Alagoinhas, dados apontam que este prefeito teve 12 dias de agenda com sintomas da Covid-19. Ou seja, o prefeito estava despachando, estava tendo uma atividade normal, mas já estava há 12 dias com sintomas da Covid-19. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2020, está no ar o programa Opinião, o que acontece de maior relevância no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Informações da agência Climatempo, previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, neste instante temperatura em 26 graus, a sensação térmica um pouquinho mais baixa, 25 graus, muitas nuvens, e a previsão para amanhã, sábado, é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, temperaturas oscilando entre 17 e 28 graus. Para o domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora e temperaturas oscilando entre 18 e 27 graus. Vamos então à primeira notícia de hoje. A Caixa Econômica Federal antecipou o calendário de saque em dinheiro aos beneficiários com direito a receber a primeira parcela do auxílio emergencial por terem sido aprovados no início do mês de junho. Essas pessoas que pertencem ao terceiro lote que a Caixa recebeu da Dataprev teriam então originalmente a liberação do saque em espécie, é o que conclui a Caixa Econômica Federal, e isso teria sido, ou terá sido concluída essa operação até o dia 18 deste mês. Os beneficiários nascidos entre julho e setembro poderão sacar a partir da próxima segunda-feira, dia 13. Já os nascidos entre outubro e dezembro poderão sacar de terça-feira, dia 14 em diante. Beneficiários nascidos em junho permanecem com a data de saques marcada para este sábado, dia 11, e hoje, dia 10. O saque é para os nascidos em maio. Na segunda-feira, dia 13, seria a vez somente dos nascidos em julho, mas a antecipação incluiu os nascidos em agosto e setembro. Nos dias 16 e 17 de julho, os valores de R$ 600 e R$ 1.200 no caso de mães solteiras já haviam sido depositados para esse público na conta Poupança Social Digital da Caixa, de maneira escalonada conforme a data de aniversário do beneficiário. O calendário de saque em dinheiro teve início no dia 6 de julho, também de forma escalonada pelo mês de nascimento. Contudo, a previsão inicial era que se estendesse até o dia 18 de julho, quando os nascidos em dezembro poderão sacar. As datas disponíveis para saque, havendo eventual saldo existente, o valor será transferido automaticamente para uma conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco. O cartão de débito virtual. A Caixa informou que o beneficiário não precisa sacar o dinheiro para transacionar esta grana. O aplicativo Caixa Tem possibilita que o cidadão faça transferências bancárias e ainda pague contas, como água, luz e telefone. Além disso, o app disponibiliza gratuitamente o cartão de débito virtual. Com ele é possível fazer compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer um dos estabelecimentos credenciados. O cartão também é aceito em diversas lojas físicas. O banco explica que para utilizar o cartão virtual, o beneficiário precisa gerá-lo. Para isso, o primeiro passo é atualizar o Caixa Tem. Depois, entrar no aplicativo e acessar o ícone cartão de débito virtual. Feito isso, o usuário deverá digitar a senha do Caixa Tem. Em seguida, aparecerão os seguintes dados: nome do cidadão, número de validade do cartão, além de código de segurança. Ao lado do código, é preciso clicar em gerar. Pronto, o cartão está disponível. O código de segurança vale para uma compra ou para alguns minutos, alguns minutos. Para realizar a nova compra, é preciso gerar um novo código, um chamado QR Code. É muito legal, é muito bacana, é muito maneiro, mas esse tal Caixa Tem parece que não tem, porque eu não sei se é muita gente acessando ao mesmo tempo, mas você fica numa fila interminável e logo depois cai, porque funciona das 7 às 17 horas, eu acho, ou 19 horas de cada dia. Bom, eu tenho aqui na ponta da linha já o Tárcio Mota, ele que vai dar o seu recado, ele que vai passar para a gente as informações de um evento que vai acontecer, acho que na segunda-feira. O Evaldo também vai estar na conversa, se assim desejar. Tárcio, boa noite, obrigado pela sua participação e pode já, em função do tempo, ir nos contando do que se trata esse evento. Boa noite, Marconi, Evaldo, todos os ouvintes do programa Opinião, todos aqueles que nos acompanham através da web rádio 2 de julho. Então, a gente está hoje agradecendo por este espaço para convidar a comunidade para o lançamento do PGP, que é o Programa de Governo Participativo, na próxima segunda-feira, dia 13, é uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores junto a outros partidos, o PSB, o PSB e o PMB. Então a gente inaugura na segunda-feira um processo de escuta acerca dos diversos temas e dos diversos problemas que a nossa cidade enfrenta nas diferentes áreas, com vistas à construção do programa de governo que deverá ser entregue quando houver o registro de candidatura do pré-candidato a prefeito
né, desse grupo que inicia essa discussão a partir da segunda-feira. Otácio, em função do isolamento social, em função de toda essa problemática, por conta da pandemia de coronavírus, como é que vocês pretendem fazer isso? Eu presumo que seja de forma virtual, mas você pode dar uma explicada melhor aí. Exato, serão escutas virtuais. A gente tem feito uma ampla divulgação por meio do Facebook, Instagram, por meio de várias listas de transmissão em grupos do WhatsApp, mas também por meio da imprensa a gente tem divulgado aí. A gente soltou agora mesmo um release e estamos fazendo esse périplo aí nas diversas emissoras de rádio para divulgar. Então vai ser feito virtualmente por meio da plataforma Google Meet, né? E qualquer cidadão pode acessar, pode dar a sua contribuição e também acessar as redes sociais e também lá deixar suas contribuições. Então, na segunda, dia 13, vai ter um lançamento, então é um ato de lançamento e apresentação da proposta, e todas as terças-feiras, sempre às 19 horas, a gente vai ter as oficinas temáticas. A primeira será no dia 21 e o tema será saúde. A segunda no dia 28 com a temática educação. Então, semanalmente, a gente vai estar reunindo as pessoas junto com profissionais dessas áreas, com pesquisadores, estudiosos dessas áreas, mas ouvindo principalmente a população, que é, de fato, a destinatária prioritária das políticas públicas, e é ela que deve, inclusive, apontar os problemas e as possíveis soluções para esses problemas. Muito bem, então é apenas o lançamento de um evento que se dará durante todo o período de pré-campanha e vai acontecer, obviamente, de forma virtual todas as terças-feiras, é isso que eu entendi? Exatamente. O lançamento vai ser na segunda, dia 13, mas a partir da semana seguinte, sempre às terças-feiras, às 19 horas, a gente vai estar nessas oficinas temáticas, como eu disse, com o objetivo de construir um programa de governo de forma participativa, de forma coletiva, ouvindo a sociedade, também ouvindo os especialistas dessas áreas assim, mas ouvindo principalmente as pessoas. Então a gente reforça o convite para o ato de lançamento, no dia 13, às 19 horas, a todos aqueles que desejarem conhecer e também contribuir, conhecer a metodologia, conhecer os eixos temáticos e contribuir nesse processo, sintam-se todos convidados e visitem as nossas redes, tanto no Facebook quanto no Instagram, PGP Alagoinhas 2020. Basta buscar lá e você vai encontrar as nossas redes. Então a gente agradece também a vocês aí participar. Valeu, Tássio, obrigado pela sua participação aqui, bom evento para vocês e até a próxima oportunidade. Valeu, Marconi, muito obrigado. A gente pega isso sempre que possível, a gente vai por aí também da nossa contribuição. Um abraço, boa noite a todos e bom fim de semana. Ok, bom final de semana para você também. Conversamos aí com Tássio Mota, ele que é um dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores do Diretório Municipal de Alagoinhas e falou sobre o lançamento de um evento que acontecerá na terça-feira, aliás, o lançamento, o evento se estenderá, ou na segunda-feira, perdão, e todas as terças-feiras, segundo ele, este dispositivo será colocado à disposição das pessoas para participarem, segundo ele, da construção do programa de governo do hoje pré-candidato a prefeito da cidade de Alagoinhas, do partido dele. Evaldo Silva, você falou na abertura do programa que antes mesmo da primeira notícia eu acabei me esquecendo e quebrei o protocolo. Você falou que queria abordar um assunto. Fique à vontade agora. É da idade. Sexta-feira chegando, aí já está cansado. Mas veja só, Marconi, nós estamos vivendo um período agora nunca visto no Brasil, tanto para a imprensa quanto para as redes sociais. Isso é fato. Isso são assuntos preocupantes, ações preocupantes, mas a gente precisa agora tirar um pouquinho do pano escuro que está nas nossas vistas, no nosso conhecimento, Marconi. Veja só, principalmente depois do que aconteceu hoje, depois das prisões que aconteceram hoje. Mas o que é desinformação? Você lembra bem que você alguns 2 dias atrás, falou sobre o Facebook. O Facebook fez o quê? Ele tirou várias contas no mundo inteiro de pessoas dizendo que essas contas traziam desinformação. Você lembra disso? Lembro, sim. Pois é, meu querido. Agora, o que é desinformação?
é a utilização das técnicas de comunicação e informação para induzir a erro ou a dar uma falsa imagem de realidade mediante a supressão ou ocultação de informações, minimização da sua importância ou modificação do seu sentido, tendo como objetivo influenciar a opinião pública de maneira a proteger interesses privados. Ok? Então isso é desinformação. O que é uma notícia falsa, que também nós estamos vivendo esse momento agora, todo mundo falando, estou falando no termo inglês, vou falar no português, notícias falsas, certo? São uma forma de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Mas o que é imprensa marrom, Marconi? Você sabe o que é imprensa marrom? Vamos lá, você está explicando. Sabe? Imprensa marrom é uma expressão de cunho pejorativo utilizada para se referir a veículos de comunicação, principalmente jornais, mas também revistas e emissoras de rádio e TV consideradas sensacionalistas, ou seja, que buscam elevadas audiências e vendagem através da divulgação exagerada de fatos e acontecimentos. Ou seja, Marconi, todos esses assuntos que estão sendo tratados nas redes sociais são direcionados, esses termos, à imprensa real, não a pessoas, não a opiniões. Então, existe nós estamos vivendo um momento tão complicado na legislação e nas ações dos nossos legisladores, e principalmente, Marconi, desta empresa que saiu fechando as contas de Facebook, que é uma empresa financiada pelo PT, criada no governo Lula e financiada pela esquerda. Então, esse momento de hoje que nós estamos vivendo, e das duas prisões que aconteceram pela manhã hoje, é tão importante que imagine você estar dentro da sua casa com sua esposa e a polícia arrombar o portão, entrar apresentando a arma na sua cara e mandando você botar as mãos para cima, você com sua criança no colo. O que é que você faria? Difícil até imaginar que a pessoa, qual seria a reação, né? Pois é, aconteceu isso com jornalistas. Tem jornalista preso, tem pessoas, pais de famílias que não estão podendo sustentar suas famílias porque estão com seu material preso, e pessoas que ficaram presas, Marconi. Por quê? Porque foi criado uma narrativa por uma pessoa. Essa narrativa foi entregue a alguns deputados que criaram lá a CPI da fake news, comandada por Ângelo Coronel, que é uma fake news, sendo também relatora Lídice da Mata, totalmente perdida neste mundo, prendendo pessoas, mandando prender pessoas, entregando tudo ao Alexandre de Moraes. Eu estou fazendo esse contextualização, Marconi, para nossos ouvintes entenderem que o que aconteceu hoje está mais diretamente ligado a essas pessoas de bem que teve suas casas invadidas pelas polícias, que teve seu material preso, apreendido, suas famílias expostas em jornais. Mas é bom que você explique também, Evaldo. A vida e as pessoas. Olha. Contas dessas pessoas, Marconi, que foram abertas, celulares que foram abertos, contas bancárias que foram abertas e nada encontrado. Sim, mas você tem que explicar também, presta atenção, você tem que explicar também, você falou das pessoas de bem, aí os dois do MBL que foram presos hoje, aliás, uma soma muito vultosa, a quantia atribuída a eles, da ordem de 400 mil reais. E essa não, presta atenção. São 400 milhões Sim. de sonegação. Pois é, 400 milhões. O que eu quero saber é o seguinte, você fala das pessoas de bem, essas obviamente não estão inclusas no rol das chamadas pessoas de bem. Esses daí são os autores da narrativa. Foi quem pegou todas as provas, entregou na CPI da fake news, entregou para Joyce, que já foi pega nos vazamentos dos áudios, que entregou ao próprio ator pornô, né? Que
também já pediu para sair da CPI a semana passada, entregou ao Alexandre de Moraes, que está saindo prendendo todo mundo, e hoje tivemos claramente que toda a narrativa montada foi dizendo assim, vou tirar a carapuça de mim e entregar a eles para ver o que é que vai dar neles, porque se eu estou conseguindo fazer isso, eles também o estão. E aí, meu amigo, a vergonha que essas pessoas passaram, os problemas que essas pessoas estão enfrentando hoje judicialmente, como é que vai ficar? Então, eu quero deixar claro às pessoas que estão nos ouvindo que se você um dia procurar o Facebook do Opinião e não encontrar, se você um dia procurar o Facebook da Rádio 2 de Julho e não encontrar, é porque exatamente este canal aqui que está lhe levando informação, não desinformação, não notícia falsa e não é uma imprensa marrom, ela está sendo perseguida exatamente por isso. E por essas pessoas que não querem que a informação chegue até vocês. Então, quando a gente faz esse trabalho aqui de segunda a sexta-feira, que não é fácil, de buscar informação e te entregar nas mãos, como muitos têm aí criticado, Marconi, muitos têm usado as redes sociais para criticar o programa Opinião, achando que a gente é bolsonarista, que a gente é governista. Não! Nós somos, e eu posso dizer isso, conservadores. Você é, eu sou, mas não politicamente conservador. Mas queremos colocar os pontos nos i e as informações de forma correta para formar pessoas de bom caráter. Porque eu vi um vídeo do Ângelo Coronel dizendo que essas pessoas que foram presas, que teve suas contas, seu material apreendido, não são exemplo para criança nenhuma estarem ouvindo nem vendo pela internet. E o Felipe Neto e esses dois que foram presos aí do MBL, eles são, como o Ângelo Coronel colocou, como pessoas boas e pessoas que são exemplos, porque inclusive o Ângelo Coronel estava na mesma live, Marconi, com esse elemento, já esqueci até o nome dele, o que foi preso hoje. Pois é, a questão é o seguinte, você me dê só um segundo aí, quer dizer, um segundo força de expressão, obviamente, para explicar o que você disse instantes atrás. Você é conservador, eu também sou, e você fez questão de deixar claro que isso nada tem a ver com nenhuma posição ideológica, político-partidária. Eu sou conservador, se ser conservador ou se prezar pelos valores éticos, morais, familiares, aqueles que a gente aprendeu quando criança, de respeitar os pais, de respeitar os familiares, de respeitar todas as pessoas, principalmente os mais velhos, de respeitar as regras, de não infringi-las de forma alguma, de preservar uma reputação, de saber, olha, isso aqui é uma regra, isso é certo, isso aqui é errado. Se você fizer isso aqui que é errado, existe essa consequência. Se isso é ser conservador, então eu sou conservador com muito orgulho, sabe? Então, se essa bandalheira, que é o cara que quer, são as pessoas que querem o direito de consumir droga ao ar livre, né, de praticar sexo ao ar, que estão no Festival de Woodstock lá em 1969, né, que estão na tal sociedade alternativa pregada por Raul Seixas, né, se não me situar, não tem nada a ver com homofobia, não tem nada a ver com preconceito. Mas se eu achar nojento, tanto a parada gay nos moldes como é feita, como a marcha das vadias, a marcha das maconhas e outras bandalheiras têm, se isso é ser conservador, então eu sou. Ser contra essas atrocidades, então eu sou conservador. No entanto, faz questão de dizer, sou conservador dos chamados bons costumes, isso aqui não é falso moralismo, não. Eu sou antigo nessa questão e não abro mão de ser, não faço nenhuma questão dessa modernidade, desse modernismo. Então, reforço, reitero, que eu não tenho nenhuma opção, nenhum lado político partidário, não tenho político de estimação e nem torço para partido político nenhum. Reitero o meu respeito, mas é uma opção minha, uma preferência minha. Então, se isso é ser conservador, então eu sou conservador, Evaldo. Pois é, e isso nós batemos de frente. E é bom que até a gente consiga colocar no programa Opinião esse conceito bem claro, para que agora, na época de campanha, não apareçam os candidatos dizendo, eu sou conservador, meu amigo, peraí. Para você ser conservador, o seu passado tem que estar claro, limpo. E outra, se você gosta de dinheiro, meu amigo, você não é conservador. Você vai entrar na política para fazer as mesmas coisas que os que aí estão, que repudiamos. Então, ser conservador, aí já do outro lado, entrando para o lado político, a pessoa que já tem sua vida correta,
mantendo-se dentro dos padrões corretos. Quem entrar na política, meu amigo, você não pode fazer política como outros fazem. Ser conservador é ser diferente. E a gente tem que sair para cima, Marconi. As pessoas precisam entender que ou você vai para cima ou o sistema vai te engolir. O sistema está querendo... E o sistema está vindo forte, porque não está vindo só. Mais uma vez eu vou repetir. Não fique com briguinha com o seu vizinho por causa de PT, por causa de... Não brigue. Porque o seu vizinho, coitado, ele pode ser até amante do Partido dos Trabalhadores, pode ser até daquele militante, mas ele ainda não conseguiu entender que o que está por trás disso não é PT só, é PSDB, é MDB, é lá o governador de São Paulo, que lá já está parecendo uma... PSDB. A situação tão séria para a gente ir encaminhando, que lá em São Paulo, a China chegou em São Paulo definitivamente, Marconi. Pequim é logo ali. O PCC chegou. O governador de São Paulo está proibindo, já decretou, proibindo aos policiais civis se manifestar em redes sociais como policiais. Não pode colocar nada e não pode nem se manifestar em redes sociais mais como funcionário público, como policial militar. Olha, São Paulo pode vir a ser, ou já está começando a ser, começando por São Paulo, uma nova Hong Kong, do ponto de vista do sistema político que está sendo implementado. Mas vamos de pauta, que tem muita coisa para você comentar aqui. Vamos lá. Vamos então de pauta, é o programa Opinião, deixando você bem informado, é jornalismo interativo, não esqueça disso. Então, por favor, participe. Já compartilhou a nossa live no Facebook? Então, dá lá aquela compartilhada bacana. O secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, que foi preso hoje em sua casa no desdobramento da operação Mercadores do Caos, foi levado por promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro para a cidade da polícia, onde vai prestar depoimento na delegacia fazendária. Além do mandado de prisão contra o ex-secretário, a primeira vara criminal especializada da capital fluminense expediu mandados de busca e apreensão no apartamento do ex-secretário e na casa de campo dele em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. A operação de hoje, sexta-feira, foi batizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e da Delegacia Fazendária da Polícia Civil. Edmar Santos é apontado como integrante da organização criminosa que fraudou contratos de compra em caráter emergencial de respiradores pulmonares para atendimento a pacientes com Covid-19. Integrantes do Ministério Público e policiais civis apreenderam na casa do ex-secretário malotes com documentos e computadores. Depois do exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, Edmar Santos foi conduzido para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, uma vez que é oficial da corporação. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou que o Ministério Público do Rio de Janeiro tivesse acesso para extrair conteúdo armazenado nos materiais apreendidos, como telefones celulares, computadores e pendrives, inclusive de registros de diálogos telefônicos ou telemáticos, como mensagens SMS ou de aplicativos como WhatsApp, dentre outros. O trabalho técnico ficou a cargo da Coordenadoria de Segurança e Inteligência. A primeira vara criminal, especializada também, acatou o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para arresto de bens e valores de Edmar até o valor de R$ 36.922.920, equivalentes aos recursos públicos desviados em 3 contratos fraudados para aquisição dos equipamentos médicos. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, nas investigações, além do ex-subsecretário executivo, Gabriel Neves, foi identificado que Edmar Santos fazia parte da organização criminosa que se infiltrou e se apoderou das estruturas da Secretaria Estadual de Saúde do Rio e ainda conforme o Ministério Público, o ex-secretário sempre alegou desconhecer a existência de qualquer esquema de desvio de recursos e mesmo após a prisão preventiva de membros da organização da qual ele fazia parte, permaneceu no cargo de secretário por algumas semanas, até ser exonerado em maio. Será que isso vai chegar no Wilson Witzel? E notem os senhores, eu disse instantes atrás que qualquer semelhança seria mera coincidência. Foram contratos fraudados ou fraudulentos na ordem de quase 37 milhões de reais. Quase 37 milhões de reais para a compra de respiradores que não chegaram. Pagamento antecipado. Aqui na Bahia foi um valor muito parecido. Quase 50 milhões de reais do Consórcio Nordeste, do qual a Bahia
capitania isso aí, o governador do estado da Bahia, Rui Costa, é o presidente desse consórcio, o Bruno Dauster, ex-secretário da Casa Civil, sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, e os quase 50 milhões de reais também ninguém sabe. Há um imbróglio de que há uma empresa chamada Hemcare que teria recebido esse dinheiro para comprar esses equipamentos. Quase 12 milhões, algo em torno disso, pouco mais, pouco menos, teria sido pago para 3 pessoas que intermediariam essa compra junto à empresa chinesa. O presidente da Câmara de Comércio Brasil-China disse há algum tempo atrás que essa empresa era de fachada. O governo do estado da Bahia rebateu que era uma empresa homônima, que não era mentira não, é porque o nome era igual. Mas essas 3 pessoas que receberam esse montante bem acima de 10 milhões de reais, notem os senhores, seria para intermediar com a empresa chinesa, fazer o elo entre a Hemcare, que recebeu esse dinheiro do consórcio Nordeste, e essa empresa chinesa, essa suposta empresa chinesa. E aí apareceu um outro empresário chamado Paulo de Tarso, que teria recebido 24 milhões e que disse que não devolveria porque este dinheiro ele usou para comprar insumos, já que a sua empresa fabrica equipamentos. Que baderna é essa, Evaldo Silva? Olha, Marconi, são situações um pouco parecidas, mas as ações foram feitas diferentes. Lá no Rio de Janeiro, a esposa de Witzel, inclusive ele e a esposa deporam ontem, né? Foram ouvidos ontem, e houve todo um esquema com os assessores e o secretário de saúde. Já foi direto. Aqui na Bahia, inclusive o governo do estado ainda está sem desde a saída de Dusta, o governador não teve coragem de colocar mais ninguém. Acho que ninguém. Tá vago, quarto tá vago. A pasta está vazia, uma pasta importante. A pasta está vazia. O Duster já deu no pé. O irmão dele... Ô Evaldo, só para ficar bem claro, né? Duster é aquele veículo da Renault, é o Dauster, Bruno Dauster. Dauster. O irmão dele já recebeu 400 milha, se foi. Né? Os próprios mineiros já pegaram o seu dinheiro. Esse dinheiro não vai ser devolvido, Marconi. Não tem como. Olha, não é ter. A gente estava até brincando hoje pela manhã, não é ter informação privilegiada, não. Mas o ônibus e o avião da Federal vai chegar na Bahia. Porque e o interessante é que todo o rancor e toda a forma grosseira do governador se defender é atacar o governo federal. É incrível que ele ataca o governo federal. Você está me ouvindo aí? Alto e claro. Pronto, ele ataca o governo federal. Ao invés de estar procurando resolver e juntar o dinheirinho, não, está atacando o governo federal. Não tem para onde correr, Marconi. Eu creio que, infelizmente, olha, e não é só na Bahia, não. PF investiga sobrepreço no hospital de campanha de Aracaju. A Polícia Federal deflagrou na terça-feira a Operação Seródio, que investiga direcionamento e sobrepreço na contratação de uma empresa por mais de 3,2 milhões. Essa operação tem como objetivo obter provas para a investigação que apura o desvio de verbas públicas, associação criminosa, corrupção, fraudes na licitação e na seleção do contrato para a montagem da estrutura necessária ao funcionamento do Hospital de Campanha de Aracaju. E esse monte de sem vergonha, de cara de pau, desses governos petistas, ficam aí jogando o presidente como genocida, Marconi. Ficam indo nas redes sociais. Porque, olha, esse negócio daí que aconteceu no Facebook, essas campanhas de contas, eu tenho uma lista, eu dou uma lista de assessores e deputados de esquerda que vivem o tempo todo nas redes sociais publicando, chamando o presidente de genocida, de irresponsável, de culpado pelas mortes. E isso aí, Marconi, esse dinheiro porque se não conseguiu comprar os respiradores, logicamente eles não chegaram. Os que chegaram, quem mandou? O governo federal. Se o hospital de campanha de Aracaju, que estava naquela loucura lá, não conseguiu ser montado e está com esse problema de 3,2 milhões, quem é o culpado, Marconi?
Pois é, agora sim, ontem eu inclusive fiz uma colocação, fiz algumas colocações, né, a respeito desse negócio de genocida, e aí não me atendo especificamente a este ou aquele partido, mas a quem vai com utiliza esse discurso do genocida, quem está metido nessas ilicitudes aí, nessa canalice toda. Afinal de contas, quem é o genocida da história? Já que dinheiro está chegando, né? E deixo claro aqui que não estou fazendo nenhuma defesa do presidente, não, que nem eu preciso disso, nem ele, sabe? E deixo claro sempre, porque tem uma cambada aí, quando eu falo cambada, eu não estou querendo ofender ninguém, não. Tem uma grande quantidade de pessoas refazendo a minha colocação, para não dar margem a aproveitadores, politiqueiros de plantão, que gosta de desqualificar, distorcendo o que você diz, desqualificar a argumentação, porque eles estão sempre certos, né? Então, querem colocar, quando você critica um lado, você obviamente é a favor do outro. Você critica o outro, você é a favor desse. É sempre nesse Bavi, Fla-Flu, Grenal, que não leva ninguém a nada. Então, antes que alguém você é desse ou daquele partido, defendo ninguém, governo, nem partido, nem governo, nem político algum. Tem que trabalhar. Quem trabalha é citado o bem que fez, embora isso seja obrigação. Agora, quem não trabalha, quem se envolve em ilicitudes, não pode ficar, como dizem na gíria, escape de receberem as críticas. Mas, Evaldo, vamos aqui com as primeiras mensagens do Facebook. Você fica com o YouTube aí, eu fico com o Facebook aqui. Não, no YouTube não consigo ver não, velho. Não consegue, não? Tá bom, então. Deixa eu começar aqui. Cheguei. Chegou? Chegou aonde? No YouTube? No chat. Vou ler rapidinho do chat. Vai lá. Tem 5 mensagens. Boa noite. Vamos pedir às pessoas que curtam, né, a página da Rádio 2 de Julho, ative o sininho lá no YouTube. É importante que o YouTube da Rádio 2 de Julho chegue logo a mais de 1.000, quem sabe passe dos milhões, né? Mas a gente precisa que as pessoas curtam lá o YouTube da Rádio 2 de Julho. Tem o YouTube também do Programa Opinião. Programa Opinião Oficial, nosso canal no YouTube. Pode ir lá se inscrever, ativa o sininho também. Clica no sininho para ativar as notificações. Assim como na página do Facebook do Programa Opinião. Programa Opinião / clica no sininho, ativa as notificações. Mas deixa para fazer isso daqui a pouco. Continua conosco até o final do programa. Vai lá, Evaldo, com as mensagens do chat do YouTube. Lícia Almeida, boa noite. MBL contra a corrupção brincam realmente com o povo. Pois é. Djaneira Lima, boa noite, gente inteligente, feliz. Um abraço, um beijo para Djaneira e o Capitão Lima. Sou fã de vocês, valeu. João, certíssimo Marconi, valeu Marconi. Vai pro Face agora que tem um bocado de mensagem no Face. Muito bem, Facebook aqui, as pessoas participando. Tárcio Gabriel Mendes, boa noite, já estamos na pegada. Aqui tem credibilidade e respaldo nas colocações. Charles Wenderson, curtam e compartilhem, boa noite, valeu. Hashtag sextou, Evaldo Silva. Marley Melo, boa noite, meus amigos, estamos acompanhando o programa Opinião, alto nível em jornalismo, um abraço. ADR Silva, boa noite, Marconi e Evaldo, estou ouvindo aqui agora e retransmitindo com a Rádio Nova FM 91.1 Alagoinhas. Luiz Oliveira, oi, boa noite. Carmita Miranda, boa noite. Cristina Suzar, também boa noite, Cristina. Anderson Oliveira Santana, boa noite. Petrolar ligado. Que mais? O Charles tem mais uma mensagem aqui. O governo priorizar somente mãe solteira é de uma palhaçada sem tamanho. Não existe pai solteiro? Às vezes com 2, 3 filhos e uma renda desfalcada. E as mães solteiras que não fazem nada, muitas das vezes nem com a pensão. Brasil repleto de mulher folgada que recebem pensão e não gastam o mínimo com a criança, mas sim consigo mesma. Imagine recebendo R$ 1.200. Deveriam ser priorizadas as crianças, independentemente de pai ou mãe solteiros. Liberar para ambos. Absurdo. O Tássio diz mais uma aqui, grande colocação. Marconi Evaldo, se for dessa forma, somos conservadores. Mais uma do Charles, eu também sou conservador e antipoliticamente correto. Rogério Barbosa, boa noite a todos, estou aqui em Candeias, Bahia. Boa noite, amigos. Já o Rogério Santos. Gabriel Mendes, também não defendo governo nenhum. Sou pelo certo, os governantes têm que trabalhar em prol do povo. Mas eles, já que não costumam cumprir a obrigação na maioria dos casos, o povo tem que fiscalizar, o povo tem que cobrar, o povo tem que estar literalmente em cima, porque senão a coisa não vai, Evaldo Silva. Com certeza, Marconi. E
a gente precisa também, voltando um pouquinho atrás, estarmos atentos. Porque às vezes nós estamos batendo palmas para quando acontece com, entre aspas, o nosso inimigo. Mas nós vivemos em um país que, como diz o Gomes, estamos na encruzilhada da democracia ou para socialismo. Nós estamos nessa encruzilhada. Na verdade, eu vou até corrigir o Gomes, vou te corrigir. O Brasil, desde 88, está no socialismo. O Brasil hoje vive um governo conservador, um governo democrático. Até então, nós vivíamos governos de esquerda. Aliás, a grande discussão hoje está tão quente porque a direita despertou um pouquinho. Os conservadores acordaram um pouquinho e começaram a bater boca, a discutir e a ocupar a presidência da República. Não ocupou o poder, ocupou a presidência da República. E por que eu estou falando isso, Marconi? Porque as ações que o Facebook tem tido, imagine, Marconi, se você tem sua conta lá, você tem sua conta de trabalho, não tem? Você não tem seu canal de trabalho onde você apresenta suas gravações? Sim. Imagine, você gravou lá, o YouTube, o Facebook, o Instagram, não gostou, cancelou sua conta e nem te perguntou o que é que estava lá ou não lhe deu a oportunidade de defesa. Isso é Brasil? Isso não é Brasil. Pelo menos as nossas leis dizem o quê? Que pelo menos você tem que ter o direito do quê? De defesa. Se você não conseguiu convencer, ele vai lhe responder: olha, você não nos convenceu, sua conta será removida. Ok? Não é assim que deveria ser? Essas pessoas que tiveram suas contas canceladas não tiveram chance de defesa. Imagine aí se isso é correto. E outra pergunta que é importante para a sua reflexão, e eu quero ouvir de você, Marconi. Eu estou lhe fazendo entrevista agora, velho. Vamos lá. Poucas vezes estive do outro lado, poucas vezes. Porque o que você acha que vai acontecer com essa geração aí hoje que está em casa na internet? Porque, olha só, temos 4 meses sem aula. As crianças não estão tendo aquela rotina de ir para a escola, voltar, jogar uma bola, estudar, se melar, tomar um banho. Não estão tendo essa rotina. As crianças estão tendo a rotina de dentro de casa, acordou televisão, acordou internet, acordou televisão, acordou internet. Alguns têm aula, alguns pais, pouquíssimos. Uma relação pouquíssima. Toma conta dos seus filhos para ver o que ele está. Se não está assistindo a porcaria do Lucas Neto, o lixo do que é Lucas Neto, né? Porque as pessoas deixam seus filhos assistindo aquele lixo que é o Lucas Neto. Lixo, vou repetir 1000 vezes. Se vocês pararem para ouvir, você vai estar uma guerra, até uma atriz que está com uma guerra terrível contra ele, né? Comprovando que ele é um lixo, do que ele ensina as crianças não tem nada de bom, não tem nada de puro. E é preciso que as pessoas se posicionem contra isso. Aí eu lhe pergunto, o que é que vai ser dessa geração, Marconi, de 13, 14 anos, que está vivendo esse momento agora de pandemia, nessa loucura de redes sociais? Bom, o que vai ser, só Deus sabe. Eu não vislumbro nada positivo lá na frente. Atenção, você pai, você mãe, você responsável por crianças e adolescentes. De vez em quando a gente tem essas conversas aqui no programa Opinião. Então, o Evaldo pergunta: o que você está fazendo mesmo com relação ao consumo ou ao que os seus filhos, seus adolescentes, suas crianças estão consumindo na internet, principalmente na internet, durante este isolamento social? Não estão indo para as aulas porque as escolas não estão, obviamente, podendo receber os alunos em função da pandemia. Mas a gente, às vezes, mesmo sem querer, acaba cometendo erros crassos, erros que a partir de hoje eu espero que você não cometa mais. Tá todo mundo muito tenso, tá todo mundo muito preocupado, as contas não param de chegar e estes retardados mentais que confinaram todo mundo em casa e quebraram a economia, eu não sou, obviamente jamais seria, não posso ser contra o confinamento, eu não posso ser contra as medidas restritivas para o enfrentamento à Covid-19 ou à pandemia do novo coronavírus. Seria uma ignorância da minha parte, ok? Dito isto, vamos em frente. Agora, confinar todo mundo, fechar comércio e quebrar todo mundo, aí a coisa já extrapolou. Aí, já, além de burrice, em muitos casos já foi mau caratismo.
Só que você perdeu o emprego, você não tem como pagar as suas contas. Repito, como sempre estou dizendo isso, o proprietário do imóvel onde você mora, cadê o aluguel? Porque ele também precisa pagar contas. Se não recebeu, vai pagar ele como? Chega a fatura, a conta de energia elétrica, da água, não é? Às vezes gás, a depender de onde você mora, tem gás encanado. O botijão acabou. As crianças em casa, parece, meu sogro fala, galinha de granja. Enquanto a luz estiver acesa, meu amigo, é um come que lá em casa eu acho que eu vou ter que vender o carro para comprar lanche. Porque não é possível. Porque é o tempo todo, não aguento mais. Nem eu, nem minha esposa, nós não aguentamos mais. Não sei de onde vem tanta fome nesses meninos. Não estão brincando, não podem sair para a rua. E aí, você às vezes incorre num erro grosseiro. O que é? Toma aí um dispositivo de acesso à internet para ver se me deixa em paz, porque você também está com a cabeça cheia. E aí você não sabe o que é que ele está acessando lá, com quem ele está conversando. Você não sabe que tipo de jogo ele está jogando. Aliás, o mal está em todos os lugares. O que é ruim vem fácil, vem fácil. Aí na internet tem aí jogos que aparentemente são dirigidos ou destinados ao público infanto-juvenil, mas de inocentes não tem nada. Mas vem com uma tentação muito grande. Toda tentação vem com uma aparência bela, porque se viesse, né, com aparência horrenda, poucas pessoas iriam embarcar. Aí, inclusive, dubladores, colegas meus locutores que fazem trabalhos para essas agências e que estão trabalhando, nada contra eles, não é isso que é onde eu quero chegar, mas colocam vozes belíssimas para conseguir colocar as crianças e os adolescentes com a atenção voltada para aquilo. Tudo bem, bora jogar? E se você baixasse o League of Legends? E se você jogasse tal? É online, é gratuito? A pessoa vai lá e baixa. Você já deu uma olhadinha nesses games, sobretudo nos que são gratuitos ou cujas primeiras partidas são gratuitas? Você já viu o conteúdo disso? Daí seu filho às vezes está agressivo, seu filho está com um comportamento estranho que muitas vezes você nem consegue notar, porque também você já está num grau, num nível de tensão com a preocupação com as contas a pagar, que estes prefeitos e vereadores não irão fazer renúncia fiscal, não irão dizer para as concessionárias que prestam serviço de fornecimento de energia elétrica, de água encanada, de gás, vão dizer, olha, até a gente recuperar a economia, não se preocupem que vocês não vão pagar as contas de água, de luz, de gás, de telefonia, de internet, não vão fazer isso. Comeram uma grana preta. Sumiu o dinheiro federal que chegou na maioria dos lugares. As ações de enfrentamento, nenhuma deu certo, porque os números não param de crescer. Para onde foi o dinheiro? Não obstante, tem muita gente sendo presa, espero que muitas sejam ainda. Mas você que está já no desespero, porque não sabe como vai pagar as contas, aí você deixa a tua criança, o teu adolescente lá na internet, porque pelo menos não está ali questionando alguma coisa, você com a paciência desse tamanhinho. Olha, respira fundo, faça a sua oração, professe a sua fé e encontre forças para você vigiar. Porque criança e adolescente, ao contrário do que muitos pregam, ao contrário do que muitos introjetam nas mentes incautas nas escolas, porque falam, contra a escola sem partido, etc e tal, mas todos, sem exceção, querem impor a sua ótica, a sua ideologia nas crianças das primeiras séries. Então, não durmam, pais, mães e responsáveis ou pessoas responsáveis por crianças e adolescentes. Na escola estão ensinando seus filhos lado político, não estão fazendo o trabalho, na maioria dos casos, não estou criticando aqui os professores, mas aqueles ligados a partidos políticos sempre dão um jeitinho de tecer críticas pesadas a um lado e colocar a ótica deles. Não à toa, tem muito adolescente ou muitas pessoas saindo da adolescência já com uma cabeça voltada para determinado lado político. Escola não é lugar, não é palanque eleitoral. O papel do educador é, além, é claro, de prover o ensino, o conhecimento, é zelar e trabalhar para que o senso crítico e a leitura de mundo que já vem com cada indivíduo ao nascer possa ir sendo construída com vários elementos e um direcionamento no melhor dos sentidos do educador, no sentido de dizer o seguinte, não vá pela cabeça de ninguém, pense por si só. Mas e tal... Não, eu não estou aqui para falar de política partidária com você, eu estou aqui para lecionar o que é da minha alçada, seja matemática, português, história, qualquer que seja a matéria. A parte política, deixe o indivíduo se interessar se ele quiser, fora da escola. Escola não é para isso. Escola não é para isso, é uma questão de opinião. Se você pensa diferente, respeito. Então o que vai acontecer, o que está acontecendo é o seguinte, essas mesmas pessoas estão ajudando a colocar na cabeça dos seus filhos, dos seus adolescentes,
Coisas esdrúxulas, do tipo que maconha é legal, tem que ser legal, tem que descriminalizar, que o teu garoto, a tua garota pode escolher se quer ser menino ou menina, não é? Que arte é qualquer coisa que quebre as regras, que o professor não pode ser a autoridade, que o pai, a mãe, a pessoa responsável pela criança e adolescente não é dona da criança e do adolescente, que ele tem direito à privacidade. Qual o quê? Onde é que você já viu criança e adolescente ter direito à privacidade? Porta fechada que você tem que bater na porta para entrar. Você ensina ele e serve de exemplo de educação, de boas práticas. Bater na porta, sim, mas para dar um exemplo. Agora, o garoto tá lá, a garota tá lá na internet, não importa o horário. Você vai bater na porta? Não, tem que entrar no supetão. Você tem que criar uma intranet, procura orientação de profissionais da área, para não deixar o seu filho ou sua filha ver o que eles querem, mas o que você permite que eles vejam. Porque, só para concluir, estou sendo muito extenso aqui, mas o Evaldo me provocou. Então, eu sou o pai, tenho 2 lá, não tenho garantia de nada, sou o jogo duro. Meus vizinhos devem ficar horrorizados, porque eu sou o jogo duro. Já falei, conselho tutelar, com todo o respeito que eu tenho a vocês, vocês são necessários. Mas lá, ó, novas óticas, novos conceitos educacionais não entram, não. Comigo, o que é certo, errado, o que é errado, errado desde o início do mundo. Não tem esse negócio de novas regras educacionais, não. Eu sou a moda antiga. Se vacilar, apanha, se necessário, sim. Lá, coloco sim. O caçula tem 5 anos. Já o ensinei desde quando tinha 4. No banho, lave sua cuequinha, porque assim eu aprendi. E minha esposa nunca lavou uma cueca minha, porque no banho eu faço e passo isso para os meus filhos. Há um vacilo de vez em quando dos 2? O de 5 anos, lógico que ele não sabe lavar ainda, mas sem ele ver, espero que ele não esteja me ouvindo, a mãe vai lá e lava depois. Mas não na frente dele, ele tem que aprender a ter responsabilidade. E eu cobro isso do mais velho. O lixo, colocar fora, a obrigação é tua. Teu quarto não é para tua mãe arrumar, porque ela não é tua empregada. Se você encontrou arrumado, conserve. Vai ajudar sim. Sujou, passa o pano ali agora, passa a vassoura, passa o pano. Exploração, prefiro que eles sejam criados assim, para aprenderem o que é o mundo, do que cair nessa de, não pode a exploração, mas fumar maconha, mas entrar numa parada gay fazendo sexo explícito lá em cima, tudo isso pode? Então, já que nós não temos mais aquele saudoso tempo em que uma hora dessa, embaixo de cada luz de poste, tinha um grupo de crianças brincando, se esconder, chutar lata, o golzinho, a bola de gude, o tampa cross, né? A picula, o garrafão, as meninas brincando lá com o elástico, o baleado, e os pais, as pessoas responsáveis nas calçadas sentadas. Criminalidade por conta de muitos que defenderam que o bandido é que é o mocinho, que é a polícia, que é a bandida. Tornaram isso aí, que a gente não pode mais nem estar dentro de casa, quanto mais fora na porta, porque o bandido passa e te assalta ou coisa pior. Já que a gente não pode mais criar os nossos filhos brincando ali, tanto pela violência quanto pelo número de carros, o crescimento vertical das cidades, a maioria das pessoas moram em apartamentos ou apertamentos, já que a gente não tem mais o contato com o chão, com a chuva, chovia, a gente ia jogar bola no máximo, ninguém dava um espirro, no máximo pegava uma frieira que jogava na lama. A gente comia guloseima, se empanturrava de coisa, mas a gente também subia nas árvores, comia a fruta lá no pé, com preguiça às vezes de derrubar, mas pela emoção de subir a gente brincava, se movimentava. Hoje, as nossas crianças estão tendo problemas de saúde que antigamente, há 30 anos atrás, nem todo idoso tinha. Então, por conta disso, não podemos deixá-los brincar na rua. E aí você vai negligenciar dentro da sua casa, fica o alerta. Então, eu espero que você pense nisso e, muito mais do que pensar, reveja seus conceitos e mude os seus hábitos. Porque a gente cria filhos para o mundo, mas a gente não deve entregá-los de mão beijada, despreparados. Nossos filhos não nos ouvem, eles costumam nos imitar. Então, seja o exemplo. É só uma questão de opinião e uma sugestão. Eu sou assim, mas eu não tenho garantia. O mundo é cada vez pior. As influências são as piores possíveis, mas a gente tenta lá em casa. Olha que a gente tenta. E mesmo sem garantia, é só a proteção de Jeová Deus, só não, toda a proteção de Jeová Deus, e que ele nos direcione, consiga nos colocar na cabeça e nas ações aquilo que a gente tem que fazer para que a gente se esforce ao máximo, para que ambos tenham os melhores exemplos e venham a ser mais na frente pessoas de bem. Ivaldo. Você quer de pauta ou quer que eu faça um comentário respondendo um comentário de um ouvinte aqui no Facebook? Fica à vontade, vai de comentário. Então eu vou ler aqui a mensagem do ouvinte, do Jean Ornelas, o seguinte: governo conservador para mim não quer dizer nada. Admirável é
um governo que investe na qualidade de vida das pessoas, que combate as desigualdades sociais. Isso sim é um governo admirável e não um governo moralista. Só para a gente ir por parte. Vamos por parte e olha, Jean, aproveita que você está aí. Não precisa fechar o Facebook do Opinião, não. Você vai do lado, você abre o Google e coloca assim: despesas do governo federal com a Covid-19. Cara, não tem curva. Você não vai precisar botar CPF como o governo estadual faz, como o governo municipal faz. Você não vai precisar ficar clicando aqui, clicando, você não vai precisar de nada. Lá vai estar aberto, já olha, o nome até aqui, eu vou dizer assim como é o nome aqui, Marconi, para nossos ouvintes: Tesouro Nacional Transparente. Não é Portal da Transparência, não. É Tesouro Nacional Transparente. Lá você vai ver claramente o quanto está sendo gasto, aonde está sendo gasto. Daqui a pouco eu digo os valores só para o da Bahia. Quanto já chegou na Bahia, quanto o governo já chegou. Agora sim, não quer dizer nada um governo conservador? Infelizmente, nós vivemos de opiniões e de lados, porque é muito importante, sim, o direcionamento que um governo dá ao povo. Como? Com a educação. Hoje, foi escolhido o ministro da Educação. A Globo anunciou como um pastor, Marconi. Um pastor. O que é que tem a ver uma coisa com outra? O que é que tem a ver uma coisa com outra? E o bom é que você é pastor, pelo menos tem a obrigação de dar bons exemplos. Pois é, mas ele não é pastor. Ele foi nomeado ao MEC por ser professor, doutor, e tem o respaldo para aquela pasta. Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pois é. Então, lá anunciou como pastor. Isso já é para desmerecer. Por quê? Nós estamos, sim, os conservadores estão, sim, desmontando a porcaria, o lixo da nossa educação. Pois é, já que você citou, perdoe cortar seu microfone, Evaldo, já que você citou aí essa emissora, aliás, o que essa emissora mais quer é alienados, né? Porque a programação dita para o público infantil, eu acho que a última programação infantil que essa emissora teve foi a TV Colosso, lá em meados, acho que no começo dos anos 90. Agora, de um tempo pra cá, a novelinha, Tim, Malhação, tem beijo gay, tem uma série de porcaria. Drogas, tudo. Mas o que é que acontece? E essa crítica que se faz à educação hoje não é porque é o governo Bolsonaro, não. São os resultados. Olha como é bom o futuro. O futuro diz o passado. O nosso presente diz o passado. Ou melhor, o presente diz o passado. Nós temos péssimos profissionais. Não temos quem escreva. Então aí uma crítica ao velho Olavo Carvalho, mas é um dos poucos brasileiros vivos que escreve e que tem seus livros lidos pelo mundo todo, traduzidos em várias línguas. Pois é, Valdo, e o seguinte... Pessoas. Pois é, perdemos mais recentemente um dos grandes da literatura, aliás, livro, ninguém mais quer saber de livro, Ariano Suassuna. Alguém já viu já teve a oportunidade de ver uma entrevista do Ariano Suassuna? Você procura aí no YouTube depois, calma, agora não, quando terminar o programa, uma aula, espetáculo do Ariano Suassuna. Hoje as pessoas não sabem nem ler, nós somos um grande número de analfabetos funcionais, pessoas que decodificam, mas não conseguem ler porque não têm uma capacidade de compreensão, pontuação, concordância, tudo isso já era, porque depois que vieram os aplicativos de mensagem instantânea, eu digo sempre o seguinte: uso isso, essa tecnologia, trabalho com isso também, dependo disso, cliente ligou, olha, eu quero um áudio assim, uma produção para uma chamada, para um filme, para alguma coisa, e eu tenho que gravar e envio pelas redes sociais, ótimo, maravilha, ok, mas tudo demais é sobra. Eu digo sempre que muita facilidade gera dificuldade. Logo quando surgiram as primeiras plataformas de transmissão de mensagem de forma instantânea, as pessoas deixaram de escrever, porque eram poucos caracteres, tinham que abreviar. Mas daí surgiram coisas absurdas. Eu digo, sempre cito alguns exemplos, Evaldo. O cara vai dizer, e aí, você vai hoje? Tô te esperando. Ok, valeu. VLW. O W entra onde? Na palavra valeu. Pô, cara, que já é uma abreviação de poxa, cara. Aí bota o P-O-W. Onde é que o W entra aí, cara? Então as pessoas deixaram de saber escrever.
Você ficou VC, tudo bem? Só contextualizando. Tudo bem que no início era porque eram poucos caracteres para você enviar uma mensagem. Então você tinha que reduzir ao máximo. Mas isso virou mania. Isso virou mania. E às vezes eu recebo um texto para uma gravação, o cliente bota ali: olá, tudo bem? VC, grava isso, PMIM. Você tem que estar decodificando o que a pessoa diz. Eu não falo internetês. Mas vamos lá. Existe a lei de Murphy. Nada é tão ruim que não possa piorar. Porque, além de não saberem escrever, a maioria das pessoas, e aí de várias faixas etárias, mas eu falo principalmente nos primeiros anos, a quem está na alfabetização, adolescente, que se você não ler bem, você não compreende bem, você não escreve bem. E aí a gente vê coisas aberradoras nos resultados de Enem, né, nos resultados de provas para concursos, vestibulares. E aí, já não sabíamos escrever? Não sabemos mais de forma alguma, não escrevemos corretamente, agora ninguém sabe escrever. Por quê? Você sequer escreve. Agora você fala, manda um áudio. Então tá complicado, velho. E isso é o resultado de muita... de descaso total com o ensino público. E para você comentar, sem eu lhe interromper, o Charles Wenderson diz o seguinte: Felipe Neto é um insano. Ele é um lunático. Criou um livro infantil chamado Casa, Mata ou Trepa, no qual a criança escrevia o nome de um famoso que ela casaria, mataria ou treparia. Isso sem contar as pornografias que ele e seu irmão Lucas Neto ensinam de obscenidades no YouTube. E não há censura, porque quando essa bandalheira, não podemos, ditadura não, censura, não há censura, mas quando é para criticar esses canalhas, aí eles agora estão querendo controlar as redes sociais, Evaldo Silva. Você viu um vídeo que ele ensinou as crianças a entrar no YouTube falsificando a idade? Ele já ensinou até isso às crianças. Veja só, para concluir a mensagem do nosso ouvinte. Veja só, quando ele fala aqui, ó, um governo que investe na qualidade de vida das pessoas, que combate as desigualdades sociais. Olha, meu amigo, veja só. O governo que o Brasil escolheu não é um governo socialista, não é um governo da esquerda. É um governo liberal. Eu acho que poucas pessoas conseguem compreender o que é ser liberal. O que é não depender do Estado. Não fazer o que a China fez com seu povo. Lá, o chinês, até a quantidade de filhos que ele determina é o governo. Os bens é o governo. Não, meu amigo. O que o governo está fazendo, aí não é uma defesa de Bolsonaro, estou falando do que o Ministério da Infraestrutura está fazendo, por exemplo, tirando obras de 60 anos da gaveta, de 30 anos da gaveta, dando qualidade de vida aos motoristas de caminhões, trazendo de volta, olha, a ferrovia vai sair, construindo uma ponte que já tinha anos lá sem ser construído, que vai ligar o Paraguai, a Transamazônica botando asfalto, os portos sendo reestabelecidos, vendidos, acabar com esse negócio dando concessão mesmo. Isso é qualidade de vida para um povo. Meu amigo, infelizmente foi necessário ampliar e ter o auxílio de R$600, mas isso não deveria estar acontecendo. Ou precisa de dignidade. O que o governo tem que dar ao povo é a qualidade e a possibilidade desse povo trabalhar sem precisar do governo. Exatamente, produzir e ter dignidade. Buscar o nosso emprego, de buscar o nosso sustento. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. E um governo moralista sim, porque tem quase 2 anos sem um fiasco de corrupção. Isso é qualidade de vida para um povo, meu amigo. Hoje, esse debate vai longe, Evaldo. Nós temos aqui ainda mais mensagens, inclusive em áudio. Esse aí vai longe. Tá bom. Vai lá que ainda depois tem mais mensagem, mas eu só queria chegar nisso. Ser moralista, e o que o governo está dando é qualidade de vida a um povo, pelo menos moral ao povo que está tendo um governo sem corrupção. Agora, temos que buscar o nosso, não devemos ficar esperando do governo, o governo sustentar. Olha, eu vi uma mulher, Marconi, só para dar um exemplo, eu acho que foi em Pernambuco, a mulher com auxílio emergencial, ela abriu um negócio para ela não está sustentando com 600, ela abriu um comércio na porta da casa dela, faz na casa dela o lanche, alguma coisa, e vende um bonitinho negócio bem arrumado. Ela empreendedor. Com auxílio emergencial.
Vamos lá, vamos ouvir mensagem via WhatsApp. Olha, Marconi, com relação a essa questão da educação, realmente está complicado. Eu falo como educador. Hoje, infelizmente, o professor ele não é mais uma autoridade na sala de aula. Os professores têm se esforçado para, além de transmitir o conteúdo, orientar os meninos sobre vários aspectos, até porque várias situações hoje têm levado jovens a tomar decisões completamente erradas. Se nós formos observar no passado, o professor era autoridade, os pais delegavam ao professor essa responsabilidade e confiavam. Eles sabiam que os filhos seriam muito bem educados. Hoje, infelizmente, nem pais, nem os próprios alunos não respeitam os professores. Qualquer situação que acontece na sala de aula, os pais vão lá para poder criticar o professor, para poder repreender o professor. E o professor não fez nada demais, além de colocar em prática as orientações, além de estar ali ajudando o filho a tomar boas decisões. Se nós formos analisar no passado, o professor era autoridade na sala de aula, como a sociedade vivia, como os filhos respeitavam os pais. Hoje, infelizmente, um pai, uma mãe, fica com medo de pegar no celular do filho, fica com medo de uma criança de 2 ou 3 anos, porque não pode pegar o celular na mão do filho. O filho virou autoridade sobre os pais. Se a gente for analisar, houve realmente uma inversão de valores e os pais perderam exatamente aquela responsabilidade que tinham sobre os filhos e a autoridade. Então, precisamos meditar nessas situações para que todos nós não venhamos cair nesse ciclo vicioso que esse sistema tem levado muitos a cair. E muitos filhos hoje têm dominado seus pais, infelizmente. De 2 a 30 anos, os filhos realmente têm tomado conta dos pais. Pois é, Anderson Salles, obrigado pela sua participação. É isso. Agora, pessoas famosas que foram, né, vieram a público dizer: eu nunca dei um tapa em meu filho. Parabéns, se nunca precisou, ótimo, não tem problema. Não é pancada que conserta, claro, óbvio, evidente. Primeiro você tem que ser o exemplo. Agora, aprovaram até lei antipalmada, com o argumento vazio, levantando a bandeira contra a violência. Aí eu vi uma postagem, até achei desnecessária a postagem, porque a gente já sabe como que é o sistema e como a maioria das pessoas está alienada, e como essas bandeiras e essa porcaria do politicamente correto, que não serve para absolutamente nada a não ser para segregar, para criar problemas. Então, se você já sabe que é isso, é melhor evitar desgaste desnecessário. Mas eu vi alguém, uma mãe, acho que uma mãe, não me lembro, postou, não postaria, porque não precisa disso, é uma exposição desnecessária, mas postou uma foto, ao fundo, o seu filho ajudando nas tarefas domésticas. Foi execrada. Bandida, vamos, compartilhem para pegar essa bandida, essa descarada, explorando uma criança, um bando de puritano, covarde e hipócrita. Não bota teu filho para trabalhar não, para fazer uma coisa em casa. Vai lá e faça tudo você por ele, né? Bata na porta antes de entrar no quarto dele, tá? Não vasculha o que teu filho tem no celular não. Dá um computador para ele com acesso à internet. Vai dormir e deixa ele sozinho, acessando ele ou ela, pra você ver o que vai acontecer. Depois chora o leite derramado. Cara, é o seguinte, a Bíblia, se você acredita na Bíblia, e com todo respeito a qual seja a sua crença, como você professa a sua fé, mas a Bíblia deixa bem claro, aquele que não usa da vara para castigar o seu filho não ama ele. Só que é de uma forma simbólica, não é você pegar uma vara e bater e machucar, não. É você disciplinar, dando os melhores exemplos e conversando, acompanhando. Sejam os melhores amigos dos seus filhos. Não entreguem seus filhos ao mundo. Antes do próximo áudio aqui, tem uma pessoa que colocou aqui o seguinte... antigamente a gente tinha aula de EMC, que é Educação Moral e Cívica, né? Isso eu tinha de OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Tem um aqui, o Tássio diz assim: estudei no IEA, a primeira e segunda série era muita leitura, romances e tudo mais. Verdade. O Charles diz aqui o seguinte: estão tentando transformar a pedofilia em doença para depois normalizar a prática e depois condenar quem condena o ato. Sexualizar as crianças já estão conseguindo, pois basta uma rápida pesquisa nas redes sociais que vemos meninas
de shortinho, rebolando a bunda igual, ou pior que adultas. Mas isso é bonito pra eles. O neguinho posta os filhos, as crianças pequenas de 3, 4 anos, fazendo essas porcarias dessas coreografias. E tá tudo normal. Agora postar trabalhando não pode, né? Criança não pode trabalhar. Lugar de criança não é no trabalho. É onde? É fumando maconha? É roubando? É praticando sexo muito antes da idade? Pra esse povo é. Para esse povo é. Quero saber se essas pessoas que levantam essas bandeiras, quem tem filho, se diz, olha, tem problema não, pega a tua filha aí de 7, 8 anos, dá um shortinho, um micro shortinho e bota a música da Anitta ou da Pablo Vittar, da Adu, sei lá que desgrame é aquilo, Pablo Vittar pra ela dançar. Filma e bota lá, você não gosta? Aproveita e dá manda a criança dar um tapa na pantera, sabe o que é isso? Dá um trabuco de maconha, já que você é assim que você gosta. Leva pra ver a tal da Museu. Leva numa loja, num sex shop, não é assim que você quer? Não tá bom assim, não é isso que vocês pregam? Vocês acabaram com o ensino do Brasil, vocês acabaram com os valores éticos, morais e familiares. A vir falar que essas matérias não ajudavam em nada. Na minha época, nós tínhamos, inclusive, matérias em alguns dias da semana no turno oposto ao que a gente estava na sala de aula. Técnicas agrícolas, técnicas bancárias, jardinagem, a gente aprendia alguma coisa. Hoje não, é a ociosidade para que as crianças sejam mais facilmente aliciadas por coisas que não prestam. Modelo Paulo Freire, essa deturpação acabou com a educação. Paulo Freire é considerado o papa da educação. Prega desconstrução. Cara, eu não vou entrar no mérito da questão, que aqui o nome do programa é opinião. Eu manifesto a minha, você manifesta a sua. Eu acho absurdo. Gosto muito de alguns livros do Rubem Alves. O Paulo Freire teve a sua importância, tem como educador, mas as pessoas deturpam e muitas vezes seguem quem não deveria seguir. Para mim não é modelo. Quem mais aqui? Cláudio Telônio, é isso? Os meus eu explico, converso, mas se precisar de uns tapinhas, claro que vou dar. Isso é bíblico. Mas pregam justamente o contrário. Mais áudio via WhatsApp. Boa noite, Marconi. Em relação a essa questão dos jogos que você fala, que infelizmente devido à Covid, muitas crianças estão em casa, mas aumenta sim realmente, né, o perigo. Mas infelizmente muitos pais têm sido permissivos e aí deixam muitas crianças, muitos jovens, adolescentes ficarem jogando e o tempo todo no aparelho celular, né, e com esses jogos que são totalmente violentos quando não são demoníacos. Então, na maioria das vezes, eu não culpo nem os jovens, nem as crianças, não culpo eles. Eu culpo os pais que permitem, né? Existem muitas outras coisas de criança se divertir. Quando não se existia celular, quando não se existia Xbox, de que se brincava? Então, por que essa paranoia de uma criança de 4, 5 anos, 3 ou até menos, ter celular, né? De um jovem ficar, um adolescente ficar o tempo todo, horas até 1h da manhã. Então, realmente, os pais que precisam tomar vergonha e se corrigir. E não tá fazendo a cabeça, no caso, indo pela cabeça dos seus filhos. Muito bem, concordo em gênero, número e grau. Aí, Evaldo, para você comentar já de roldão, como se diz na gíria, em alguns lugares aqui na Bahia, pelo menos dizem que é assim. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu na manhã de hoje 2 membros do MBL, o Movimento Brasil Livre, por suspeita de desviarem mais de 400 milhões de reais. Os senhores não ouviram errado, mais de 400 milhões de reais. Alguém tem ideia do que vem a ser 400 milhões de reais? Pois é. Segundo informações do Ministério Público Estadual, a informação é do UOL e do G1.com. A operação prendeu o Alexander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Em nota, o MBL diz que Alexander Mônaco Ferreira e o Carlos Augusto de Moraes Afonso não são integrantes e sequer fazem parte dos quadros da MBL. Ambos nunca foram membros do movimento, é o que dizem.
Indo um pouco mais adiante, a Embaixada da China do Cazaquistão emitiu um alerta aos cidadãos chineses que vivem no país sobre uma pneumonia local que tem taxa de mortalidade mais elevada do que a Covid-19. O comunicado foi publicado ontem, quinta-feira, e segundo o texto, a origem da doença ainda é desconhecida. Segundo o site da revista Veja, a Embaixada aponta que a pneumonia já matou 1.772 pessoas nos primeiros 6 meses de 2020. Dessas, 628 morreram no mês de junho. Os diplomatas chineses informaram que as autoridades do Cazaquistão já iniciaram pesquisas para entender o comportamento da síndrome e ainda não há sinais de que ela esteja relacionada ao coronavírus. O Ministério da Saúde do Cazaquistão, por meio de comunicado divulgado hoje, sexta-feira, reconheceu a existência da pneumonia, mas nega que a origem do surto seja desconhecida. Ainda assim, o ministro da pasta alega que o número de infectados por essa pneumonia já é 2 a 3 vezes maior do que os registros de Covid-19 no país asiático. O governo do Cazaquistão afirmou que vai publicar os casos a partir da próxima semana, para que cientistas e autoridades médicas possam acompanhar a evolução do surto. E, como última informação, Evaldo Silva. Uma informação contida no exame do prefeito da cidade de Alagoinhas, o médico Joaquim Neto, pode apontar que o gestor se expôs com sintomas do novo coronavírus durante a agenda no município. A autenticidade da informação foi confirmada hoje, sexta-feira, ao portal Bahia Notícias, pela diretoria do Laboratório Central da Bahia. Apesar de informar que sentiu os sintomas na terça-feira, dia 7, mesmo dia em que se submeteu ao teste PCR, a ficha do resultado de Joaquim Neto aponta a informação de que o início dos sintomas se deu no dia 25 de junho, 12 dias antes de ter informado sobre o caso. Bom, Joaquim Neto, que é médico, usou as redes sociais nesta quinta-feira, ou seja, 11, para dizer que não tinha sido testado para a Covid-19, cujo resultado saiu na quarta-feira, dia 8. Aliás, ele usou as redes sociais ao contrário, para dizer que tinha sim sido testado para a Covid-19, cujo resultado saiu na quarta-feira, dia 8. O gestor informou que sente sintomas leves, sem gravidade e que trabalha em casa. E aqui, o que chama a atenção no exame, eu estou aqui com o laudo do exame do médico, Joaquim Neto, que é o prefeito do município de Alagoinhas. Início dos sintomas, 25 de junho de 2020. Amostra única. A data do recebimento foi 8 de julho de 2020. O dia da coleta foi o dia 7. Então, o início dos sintomas foi no dia 25 de junho. Ele fez a coleta no dia 7 e o resultado saiu no dia 8. Então, quem teve contato com o prefeito do dia 25 de junho para cá, corre aí para fazer o seu teste e boa sorte, tomara a Deus que ninguém tenha sido infectado. Evaldo. Se fosse o presidente da República, o mundo se acabava. A esquerda, pelo menos lá no Distrito Federal, estaria acordada fazendo o seu papel. Enquanto que aqui em Alagoinhas, o prefeito não tem oposição, a verdade é essa. O prefeito não tem oposição, porque já era fato de Ministério Público, de afastamento, de responsabilização, assim como queriam fazer com o presidente quando ele disse que não tinha e diziam que tinham. Agora que ele disse que tem gente fez entrevista e dizem que ele não tem, e ele se afastou para mostrar que estava bem, fez a live. Aí, um brother, eu vou chamar de brother, o antagonista disse: Bolsonaro teve contato direto com a esposa. Pô, você queria que ele tivesse contato com você, era Marconi? Não, de jeito nenhum. Nem com e nem sem Covid-19. Olha essa imprensa, olha a imprensa como é. Bolsonaro teve contato direto com a esposa, gente. E aí o prefeito, com certeza as pessoas que estão mais próximas a ele devem estar assustados, devem estar fazendo o uso da cloroquina, da hidróxido do complexo, né? Que não é azitromicina, hidroxicloroquina, a cloroquina e a ivermectina, mas não pode passar para a população não, porque a Anvisa diz que não tem resultados clínicos comprovados, então não recomenda. Olha, a ivermectina, eu não sou médico não posso aqui dizer tome. Se você decidir tomar, converse com um médico da sua confiança. Se ele disser que tome, não vá pelo que diz a Anvisa não. Sabe por quê? Se bem não fizer, mal também não vai fazer. Olha, eu fico assim, eu vou até mais ou menos do que você. Porque assim, o Maia,
o nosso presidente aquele cara não tem condição de estar ali, já tinha que ter saído dali, e eles querem dar o golpe, ele é o Alcolumbre, querem reeleição, viu? Querem voltar uma PEC para ter reeleição. Mas o elemento foi dizer que o presidente não poderia ter falado qual o tratamento que ele está sendo feito, que aquilo ali está totalmente, claro, só para fazer a crítica ao presidente. Mas veja só, o que é que acontece? Os médicos, eles estão, a grande maioria deles estão aderindo ao uso, claro, tendo toda a técnica que eles aprendem na universidade, a vida prática deles, não é de qualquer jeito. Tem gente criticando, o presidente está fazendo radiografia todo dia. Meu amigo, se você está tomando o seu medicamento com o seu médico vai dizer, olha, você tem essa possibilidade, você vai tomar o medicamento, se tiver alguma reação, você vai me ligar, você vai voltar. É isso que eu estou tomando as porcarias de uns remédios aqui por causa desse mosquito nojento, que é culpa das gestões de prefeituras que não fazem o trabalho preventivo de limpeza da cidade, de fechamento de piscinas que estão abertas, de buracos, de sujeira, de mato que existe, de lixo que existe pelas ruas, e a dengue está tomando conta, o Aedes aegypti está tomando conta da cidade, está levando muitas pessoas ao hospital, ao HCA, está levando muitas pessoas a ter várias reações, e os remédios têm reações, Marconi. Eu não consegui, eu saí hoje, mas não consegui ficar na rua por causa do estômago doendo, calafrio, e aí eu voltei. Eu queria muito ter ido para o estúdio, só Marconi, eu quero ir para o estúdio, mas o estômago dói, dá calafrio, dá reações, por causa dos remédios. Então, qualquer remédio que você tome com a quantidade forte, qualquer antibiótico que você tome, vai dar calafrio. Agora é o seguinte, fique em casa aguardando a vacina. Não saia para trabalhar, você não tem direito aos R$600, você não tem direito a receber, você não é funcionário público, fique em casa aguardando a vacina. Se você é esquerdista, se você é petista, se você é pessoalista, se você é contra o uso do medicamento, fique em casa aguardando a vacina. Agora, meu amigo, sem ter os R$600, sem ter a mão estendida do governo, porque está na hora do governo começar a pensar no país. Vamos embora? Está na hora de começar a andar para frente, não ter pensamentos como o Vite, de achar que o governo tem que tomar conta do povo. Não, o governo tem que dar condição ao povo de andar. Mas eu quero desejar a todos um belo final de semana, Marconi, já passando demais do horário. Eu tô triste porque as ações que o governo federal tem tido aqui no Nordeste vai tirar a questão da seca, né? Já está começando a tirar a questão da seca e a fome, já está tendo ações que vai deixar os políticos do Nordeste muito tristes. Acho que é por isso que eles estão revoltados, porque nós sabemos que a fome, a seca, a falta de condição de trabalho é que faz com que esse povo corra atrás de voto e tenha os seus currais eleitorais, como a família Ciro Gomes, como a família Semi aqui na Bahia, como a esquerda aqui na Bahia atualmente, se utiliza da miséria do povo para ganhar a eleição. E, infelizmente, eu acho que a grande raiva deles é que o governo federal está aprontando de forma a acabar com esses forma de ter voto, né? Então, Marconi, sextou, gente, cuidado. Estão dizendo aí que vai ter toque de recolher. Tem que recolher a mente desse prefeito, a cabeça de fumaça que esse prefeito é, se ele fez essa loucura, que seja responsabilizado urgentemente, né, que não é possível, mas que, evite, o distanciamento social é importante, o vírus existe, a doença existe, as condições na nossa cidade ainda são favoráveis, mas os números são grandes, vão crescer ainda mais, né, Marconi? Vão crescer ainda mais, mas eu peço a vocês o seguinte: cuidado, muito cuidado, vamos ter cuidado, vamos nos manter com distanciamento social, que é importantíssimo, e os cuidados de lavar as mãos com sabão, meu amigo, e água, tomar banho, ficar cheiroso. Vai lá, Marconi. Valeu, Valdo, obrigado pela participação ao longo do programa, bom final de semana, melhoras para você, recupere-se o quanto antes, aliás, melhoras para todo mundo que foi acometido de qualquer tipo de problema de saúde, não só esse problema seríssimo da pandemia de Covid-19, mas todo e qualquer problema de saúde que tenha ali acometido, que venha ali acometer,
Boa sorte, que Jeová Deus cure todo mundo. Gente, estamos indo embora, desejando um final de semana abençoado, evite os excessos, faça o bem sem olhar a quem, não vá se aglomerar em canto nenhum, nem na rua, nem no comércio, nem dentro da sua casa com festinhas e afins. Continue convivendo com as pessoas com as quais você está nesses dias. Não receba ninguém em casa que você não tenha certeza que a pessoa não tem nenhum sintoma. Na dúvida, não jogue com a sorte. O melhor das cartas é não jogar. Né? Eu sou contra o terrorismo, mas eu não posso desafiar o mal. Quem sou eu para desafiar o mal? Então, não jogue com a sorte, não seja negligente, e vamos implorar ao nosso Criador, o soberano do universo, Jeová Deus, que nos faça passar dessa situação e de quaisquer outras, tá bom? As lives vão terminar no Facebook e no YouTube e os vídeos vão permanecer, portanto, recomendem essas páginas para todos aqueles que você conhece, todos aqueles que você não conhece. Segunda-feira estaremos de volta, se Jeová Deus permitir, em mais uma edição do programa Opinião, às 6 horas da tarde. Logo cedinho, às 6 da manhã, também com a permissão dele, tem programa Primeira Mão, comigo, com José Gomes, com Caio Pimenta, Wesley Oliveira e a direção de Haroldo Aze. E logo depois, Naila Brito vai comandar o Sem Mordaças. Bom final de semana a todos. Um beijo no coração, grande abraço e até segunda-feira. 7h31. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado.